Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aí com uma série de vídeos sobre inteligência emocional. O que é ter inteligência emocional. Depois, o próximo vídeo, nós vamos ver os sinais da inteligência emocional. Mas esse de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre dor, medo, frustrações e perdas. Acrescentar algo mais também. Nós tivemos 2 dias aí sem fazer vídeo, porque meu celular tinha carregado, a memória estava carregada. É o Leandro Vicentini, né? Ele deu uma amenizada no negócio. Muito obrigado aí, Leandro. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Dor, medo, frustrações e perda. Como lidar com a dor, com as perdas, com as frustrações, com o medo e com todo esse efeito emocional que nos paralisa. Então, são algo inevitável, né? Nós sentimos, todos nós como seres humanos, nós sentimos esses sintomas e de repente nosso corpo automaticamente já nos paralisa. Todo mundo já passou ou passará por 4 etapas: dor, frustrações, medos e perdas. Quem não passou vai passar, ou muitos que vão ver este vídeo, que estão vendo este vídeo, passará ou está passando. Sempre enfrentamos uma perda na vida, seja física, emocional, financeira ou espiritual. Perdas são inevitáveis. Frustrações são expectativas não atendidas, que sempre criamos expectativas sobre coisas ou com pessoas. Então nós muitas vezes nos decepcionamos, nos frustramos porque nós criamos muita expectativa sobre coisas ou pessoas, e isso nos frustra. E muitos de nós passamos por frustrações tão profundas que até hoje não conseguimos liberar algo dentro de nós para que isso nós venhamos esquecer. Então nós podemos entender, por exemplo, tem morte de um ente querido. Isso é uma grande perda. Quantas pessoas que às vezes perdem um ente querido e entra em depressão, angústia, sofrimento. Outros já perdem o emprego, já fica deprimido. Outros já perdem uma amizade. Então perdas são inevitáveis o que nós temos que entender é que quando nós passamos pelo processo, muitas vezes é Deus nos lapidando, Deus nos moldando. Nós não temos o controle, por exemplo, sobre a morte de um ente querido. Ninguém tem um controle sobre isso. Cada um de nós estamos na fila e uma hora vai chegar a nossa vez. Ou sobre uma crise que poderá afetar nossas finanças. Nós temos que ter inteligência financeira para não causar isso. Mas e se chegar, nós estamos preparados? Não temos o controle sobre quem irá nos ferir. Nós não temos o controle, mas nós temos que ter o controle sobre nós mesmos. O único controle que temos é sobre o que faremos em reação ao que fizeram conosco ou como reagimos diante de uma dor. Então, nós não temos controle sobre outras pessoas, mas nós temos que ter o controle conosco mesmo. De que maneira nós vamos reagir com essa circunstância? O que nós vamos fazer? Você entendeu? Então, é a mesma coisa você está com o seu carro num trânsito, você está num exemplo, e de repente um carro te fecha. E quais as medidas cabíveis tomar quando um carro te fecha? Se você ter empatia, você vai falar: não, caramba, esse cara está com pressa, tem alguém doente dentro do carro e precisa levar para o hospital, ou está atrasado para o trabalho, assim. Você vai se colocar no lugar dele, simplesmente você vai levantar a mão, falar: vai em paz, tranquilo, e não vai fazer nada. Agora, eu já vi pessoas revidar num fechamento de trânsito. Eu já vi pessoas, inclusive eu estava dentro de um carro uma vez, lá em Curitiba, com um colega meu, estava dirigindo o carro e de repente alguém fechou ele. E sabe o que ele fez? Ele falou: não, isso não vai ficar assim. Ele pegou, acelerou o carro e tentou fechar o cara de novo. Olha a frustração, olha o pânico que ele causou, tanto comigo. Ele mesmo acho que estava cego naquele momento, mas graças a Deus não deu em nada. Mas muitas vezes dá em morte, muitas vezes dá em injustiça. A pessoa corre para a justiça e vira aquele rolo danado. Mas quando você tem empatia, você sabe olhar e falar: caramba, ele está com pressa, tem alguém doente dentro do carro,
ou alguma coisa está acontecendo, então vá em paz, tranquilo, você vai livrar muito transtorno, você vai deixar de ter muito transtorno. Então, e este simples pensamento fez com que, mesmo diante destas mesmas emoções, a resposta sentimental sobre um evento ocorrido fosse completamente diferente. Então, quando nós temos um pensamento focado, falar, caramba, eu não vou deixar isso acabar com o meu dia, eu não vou deixar isso acabar com a minha paz, com a minha tranquilidade, com o meu sossego. Então, você vai ter um pensamento totalmente diferente. Só que, diante dessa circunstância, nós, como seres humanos, quais são as reações que vai surgir diante de um fechamento de trânsito? Na primeira surge o que? Raiva, revolta, indignação, e na segunda, compaixão. Então é melhor ter compaixão do que ter raiva, revolta e indignação. Isso é um exemplo de que podemos dar comandos conscientes ao nosso cérebro, que vão modificar a percepção da realidade e fazer com que consigamos mudança extraordinária em nosso estado interno e que irão influenciar profundamente nosso dia, nossas ações e nossas realizações. Olha que coisa interessante. A prática da inteligência emocional com as técnicas certas gera a capacidade de modificação e adaptação das nossas conexões cerebrais. Então nós conseguimos nos adaptar. É fácil? Não, mas você consegue se adaptar, você consegue mudar o jeito de pensar, o jeito de agir, pensar sobre o impacto da tua decisão. Se eu tomar tal decisão, qual será o impacto dessa decisão? Se eu falar tal coisa, qual será o impacto dessas coisas? Fazer com que nossas novas redes neurais se formam e assim um novo funcionamento, uma nova maneira de pensar, sentir, agir se estabeleça. Então, quando nós começamos a entender isso daí, nós colocamos isso na nossa mente, nós começamos a pensar diferente, a agir diferente, até o mundo você vai olhar de uma forma diferente. E isso é possível de se fazer a partir, entre outras formas, da mudança de comando. Então, a partir de uma mudança de comando, você consegue mudar o jeito de você pensar, de comandos internos, estimulando a chamada plasticidade cerebral. Olha que coisa interessante, quando você tem a plasticidade cerebral, você consegue mudar a maneira de você pensar, a maneira de você agir, e você vai ver o mundo com outros olhos, ou seja, a capacidade da remodelagem cerebral e adequação do seu estudo funcional. Então você vai acabar mudando e você vai viver muito mais feliz. É isso aí, muito mais feliz. Então começa a adquirir a inteligência emocional, começa a correr atrás, começa a treinar você mesmo, porque muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós falamos lá sobre crenças limitantes, que nós temos muitas crenças limitantes que muitas vezes também nos paralisam. Mudar comandos internos significa principalmente mudar sua comunicação. E não olha, entenda bem, o que você comunica com você mesmo, da comunicação daquilo que você comunica com você mesmo, na sua mente. Muda sua percepção e conexões neurais. O que você traz de crenças e configurações emocionais determina suas ações e resultados na vida. Quantas pessoas, já falei isso em um vídeo e vou tornar a repetir, quantas pessoas traz crenças limitantes lá de trás de quando era criança e hoje não é feliz, a família não é feliz, as pessoas em sua volta muitas vezes não é feliz porque ele traz crença limitante lá de trás, que os seus pais falaram, que as pessoas falaram a respeito dele. Então, faça dessa crença limitante um tapete para você andar e não um chapéu para fazer sombra na tua vida. Então, entenda bem isso. Eu tenho uma frase do Henry Ford. Henry Ford foi um empresário e inventor americano que revolucionou a indústria automobilística. Tem uma frase que ele falava bastante interessante. Se você achar que você não consegue, ou se você achar que você consegue, das duas maneiras você está certo. Porque se você achar que você não consegue, você não vai conseguir. E se você achar que você consegue, você vai conseguir. Entenda bem isso, entenda bem isso. Outra frase que ele falava também, bastante interessante,
é que muitas pessoas, olha, entenda bem isso, ele falava assim, que muitas pessoas tem muita gente, olha aí que coisa interessante, tem muita gente que desiste, tem muito mais gente que desiste do que gente que fracassa. Você já parou para pensar nisso? Tem muita gente que desiste do que muita gente que fracassa. Eu também te pergunto, o que você quer? Desistir ou fracassar? Qual é a tua expectativa? Você quer desistir ou quer fracassar? O interessante é que o comando e a comunicação interna é apenas uma das formas de você fazer isso. Comunicação não verbal, comunicação com você mesmo, postura corporal, associações visuais e auditivas são exemplos de outras possibilidades de você ter a inteligência emocional. Contudo, de nada adianta mudar configurações emocionais errada e limitante sem partir para a ação. Ou seja, você tem um pensamento, só que se você não agir, se você não correr atrás, se você não fazer, você nunca vai conseguir. Você vai ser sempre a mesma pessoa. Quer resultado diferente? Começa a fazer diferente. Quer algo novo na tua vida? Parte para cima. Peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria e corre para cima. A própria palavra do Senhor nos diz: se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente, mas faça a tua parte. Se você não fazer a tua parte, nada vai mudar, nada vai acontecer. Então parte para ação, parte para cima. Teoria sem prática, sem aplicação, sem movimento, não vai te ajudar em muita coisa. Toda vez que você aprende e efetivamente faz o que precisa ser feito, as coisas começam efetivamente a mudar. Os processos cognitivos e emocionais estão profundamente entrelaçados no funcionamento do cérebro. E isso é importante para que nosso comportamento mais adequado seja selecionado em momentos importantes da nossa vida. Então, entenda uma coisa, você terá algo bastante interessante na sua vida. Você começa a focar. Lembra que eu falei? Foco, tudo em sua volta. Você vai traçar um foco e vai conseguir chegar até lá. Tem uma frase que eu escrevi num livro que eu escrevi, só que não publiquei ele ainda, que fala: muitos querem estar no topo da montanha, mas a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está na escalada. Porque é na escalada que você vai saber o valor de estar lá no topo. Só que o que é mais interessante, ficar no topo não é para qualquer um. Ficar no topo não é para qualquer um. Por exemplo, você vai escalando, você tem aquela ansiedade de chegar lá, mas você está preparado para estar lá? Porque lá é diferente, o clima lá em cima é mais diferente do que o clima aqui embaixo. Então, a verdadeira felicidade está na escalada. E se você quer chegar no topo, treine teu cérebro, treine você, treine a tua vida para você estar lá, porque a sabedoria, com sabedoria você vai permanecer lá. Entenda uma coisa, nós temos que saber que há algo bastante interessante, que emoções são passageiras e decisões são permanentes. Qual é a decisão que você tem tomado? O que você tem feito? Então hoje nós vamos fazer este vídeo falando sobre dor, perdas e trabalhar com a sua mente, trabalhar a maneira de você pensar, agir. Mude a tua vida a partir de agora, a partir deste vídeo. Comece a colocar, estes vídeos são simples, são, vamos dizer assim, bem amadores, mas eu vou procurar melhorar cada dia mais. E só que o pouco que eu sei eu estou passando para você, para nós estar aprendendo juntos. Então compartilhe este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e vamos junto aí. Compartilhe este vídeo, dê um joinha lá e deixe o seu comentário, que é com o seu comentário que eu vou aprender. Nós aprendemos com os comentários, tá bom? Deus abençoe você, tua casa, tua família. Juntos somos mais fortes.